Estamos de regresso com Acerto de Contas, a opinião lúcida de Francisco Proença de Carvalho e também João Cantigas Teves. Agradeço aos dois a vossa presença neste Acerto de Contas de terça-feira. Professor João Cantigas Teves, começo por si para lhe perguntar da reunião de sexta-feira. José Sócrates trouxe para português ver um triunfo importante, mas ainda não existem decisões concretas relativamente ao fundo e outros mecanismos de apoio a países como Portugal. Exato, eu penso que aí há, como habitualmente, duas questões. A questão mais da forma e a questão do conteúdo. E de facto, houve uma reunião, houve o anúncio de algumas decisões, mas importa dizer que, nomeadamente, enfim, naquilo que seguiu, a linguagem do Primeiro-Ministro é, no mínimo, desajustada, ou seja, falou em vitória e grande conquista. Mais uma vez, enfim, ao longo do último ano vamos assistindo a várias vitórias que vamos tendo e depois continuamos com imensos problemas. E também aqui arrisca-se a ter sido, no mínimo, precipitada essa avaliação. Houve alguns sinais importantes que foram dados, mas ainda está muito por fazer. E ainda as decisões, digamos, vão ser tomadas agora, algumas delas no final do mês, e outras já foram remetidas até para setembro. Mas quero chamar a atenção que hoje já houve logo um pouco, digamos, a contrariedade dessa euforia e desse cantar vitória do Primeiro-Ministro, porque o próprio Banco Central Europeu, através do Trichet, veio dizer exatamente que as novas medidas para combater a crise do euro do fim de semana passado são completamente insuficientes. Ou seja, veio já alertar que aquilo que foi ali decidido está longe de poder dar alguma tranquilidade à zona euro. Há realmente ali alguma agilização, nomeadamente potencial, do acréscimo do Fundo Europeu de Estabilização Financeira. Há também a possibilidade de aquisição de dívida a nível do mercado primário, mas todas estas medidas, dito pelo próprio Banco Central Europeu, vem já alertar que ainda não é desta que é suficiente. Por outro lado, também já a notícia de hoje, o próprio Presidente da União Europeia, Van Rompuy, veio já dizer que está completamente fora de questão a emissão de dívida europeia a nível da zona euro. Isto é, era uma questão... Limita muito aquilo que é a escolha de opções que estava em cima da mesa. Qual é a contradição que tem estado e esteve mais uma vez no fim de semana? É que há realmente, enfim, duas realidades, vamos dizer, os países mais ou menos em torno da Alemanha, em que olham com alguma preocupação aquilo que é o estado das contas públicas e o programa, digamos assim, dos países periféricos, dos países do Sul, e há realmente os países periféricos do Sul, perdoa uma repetição, que apenas têm um grande objetivo, que é fazer chegar dinheiro rápido, depressa, aos nossos países, chame-se o título que se chamar. Isto é, naturalmente, que estes países, enfim, fala-se em reforma da zona euro, enfim, não há reforma nenhuma que se pretende. Pretende-se agilizar mecanismos para financiar rapidamente, para aliviar este sufoco que nós estamos a ter, e daí que os outros países ficam um bocadinho preocupados. Ou seja, primeiro, até que ponto é que é genuíno os planos, digamos assim, de equilíbrio das contas públicas, e veja-se exatamente o nosso caso, o que aconteceu, em que, de facto, o Governo levou o chamado PEC número 4, medidas de austeridade, com toda esta forma que temos assistido de, digamos, as próprias autoridades portuguesas não saberem, feitas aparentemente em cima do joelho e anunciadas na véspera da reunião. Ora bem, eu relembro que das medidas que foram ditas, e permita-me, enfim, repetir, falou-se em reformas. Eu recordo o que é que lá vem neste quarto PEC. Reformas laborais com aumento de flexibilidade e adaptabilidade. Reforma do mercado de trabalho. Reforma do sistema judicial. Reforma do mercado de arrendamento. Reforma da energia, da saúde, dos transportes, da concorrência. Ou seja, em março de 2011 estamos a anunciar coisas destas. Ou seja, reformas que nós há anos e anos e anos que falamos que têm que ser feitas, ou seja, há uma incapacidade de pôr no terreno aquilo que, evidentemente, tem que ser feito. E depois levamos, novamente, como algo de novo,
Algo que surge da nossa total incapacidade de fazer aquilo que temos de fazer, de fazer o nosso trabalho de casa. Daí que a credibilidade neste momento está muito abalada, porque, primeiro, fica a convicção de que estas medidas são tomadas tarde e a más horas, com pouca convicção e a contragosto, que é, bom, está bem, então o que é que querem que... Nós podemos dizer o quê? É isto que querem que nós digamos, então nós dizemos. Portanto, nesse sentido, eu acho que, no mínimo, temos de ser bastante mais cautelosos ao qualificar aquilo que foram as decisões. Estamos longe de ter grandes consensos e, sobretudo, estamos longe de ter um plano, vamos chamar, que se aproxime com algo mais definitivo, que estabilize, em particular, a questão do financiamento da zona euro. Quando olhamos para o próximo dia 24 e 25 de março, o que é que podemos esperar desta reunião, que é uma data e uma data limite, diria assim, para que a Europa salve a cara deste problema imenso? Eu julgo que há claramente aqui um problema europeu, mas há, em primeira linha, problemas específicos em vários países. Eu julgo que era importante haver, era literalmente, diariamente, novidades boas, no bom sentido, do nosso lado, do lado da economia portuguesa. Ou seja, precisávamos ter constantemente boas notícias, não é verdade? Ora bem, e quando nós olhamos, por exemplo, para estas medidas, continuamos a ver ausentes decisões muito importantes, já muito faladas, por exemplo, ao nível da reestruturação do próprio Estado, ao nível dos famosos institutos públicos, fundações, etc., etc., em que, mais uma vez, não há qualquer referência a esse corte da despesa que é absolutamente crítico. Isto é, nós estamos a optar por medidas que são rápidas a produzir efeitos, como é realmente o corte dos salários, é o aumento dos impostos, não é verdade? Mas não é isso que é gerir. Gerir é definir prioridades, é ir por essa loucura de despesismo que permanece e continua a existir no Estado e aí sim cortar de forma decisiva. Porquê? Porque esses cortes que não causam tanta perturbação do ponto de vista de crescimento económico. Isto é, quer o corte de salários, quer o aumento de impostos, afetam, vão digamos, ao âmago da economia, quer do ponto de vista do consumo privado, quer do ponto de vista da competitividade das empresas. Ora bem, é no desperdício, é no grande desperdício, é naquelas instituições todas que são redundantes que tem que haver, mas o Estado tem revelado uma total incapacidade de definir prioridades e de fazer aquilo que efetivamente é gerir. É perante esta loucura, é realmente definir prioridades. E depois relembro que nós estamos então, novamente, em março de 2011. O auge da crise foi em 2008. Ou seja, estamos agora a identificar estas medidas. Isto é, quando alguns países já estão claramente, digamos, praticamente fora da crise, estamos nós ainda a identificar este tipo de medidas. Repito, março de 2011. Ou seja, há aqui um atraso total que tem, em primeira linha, a ver com aquilo que ainda persiste de um estado de negação do nosso governo, ao continuar a dizer que é um problema eminentemente europeu, é um problema das dívidas soberanas europeias e continua, digamos assim, a rejeitar daquilo que é um problema estrutural da economia, da famosa década perdida, que não está ainda a ser atacada. Francisco, como é que olhou para este final de semana passada, em que na quinta-feira houve esta moção de censura, na quarta-feira houve um discurso presidencial, na sexta-feira o país foi confrontado com estas novas medidas de austeridade e depois seguiu-se todo este início de crise política que parece que o país se está a encaminhar a uma velocidade cada vez maior? Olho com bastante preocupação, como é evidente. Eu acho que há, nos agentes políticos portugueses, de parte a parte, de todos os lados, um calculismo político verdadeiramente absurdo num momento tão importante e grave para Portugal. Quer dizer, no momento em que nós estamos na corda bamba, como nós sabemos, pelas razões que todos conhecemos, num momento em que temos que demonstrar uma união nas formas que temos que fazer, que sejam elas de cortar cegamente, sejam elas mais aprofundadas. Num momento em que toda a gente está a olhar para nós e nós temos uma moção de censura perfeitamente absurda e que já aqui discutimos, nem vale a pena. Temos um governo que, de um dia para o outro, apresenta medidas de austeridade sem uma conversa com o Presidente da República, sem um diálogo com o partido da oposição, nomeadamente o PSD. Eu não digo que estas medidas fossem imediatamente ao Parlamento, mas pelo menos acho que o sentido de Estado, de todos os lados, repito, exige que as pessoas
de forma civilizada, de forma correta, como deve ser o comportamento de qualquer agente político, nem que falem mais secretamente, mas discutam, que as coisas estejam minimamente acertadas neste momento tão grave para Portugal. Mas parece que existe um ambiente de confiança entre o Governo e o Presidente, entre o Governo e o Partido da Oposição, para haver essa conversa, como dizia o Francisco, de forma mais secreta. Noutros tempos, em Portugal, existia muita divergência política maior até do que agora, divergência ideológica. E esses diálogos existiam de forma discreta, existiam na casa de outras pessoas, de intermediários, por assim dizer. As pessoas, havia um diálogo entre os partidos que era fundamental nestes momentos. São nestes momentos que é fundamental haver alguma serenidade. E é óbvio que não há. Mas é óbvio que o exercício da política, a meu ver, tem que ultrapassar tudo isso. Tem que ultrapassar essas divergências pessoais e tem que ver o interesse do país. E aquilo que nós não vemos neste momento, é tudo menos isto. Vemos, por um lado, um governo que, ao contrário do que devia, não aposta numa certa pedagogia e numa maior transparência perante os portugueses. Porque nós, os portugueses, temos que perceber porque é que isto é necessário. Eu acho que, efetivamente, são necessárias estas medidas, estas ou outras. Eu acho que nós temos que passar por isto para, eventualmente, no futuro, podermos recuperar. Não vejo, da parte do Presidente da República, também uma atitude minimamente pedagógica nesse efeito. Vi uma atitude crispada e não quero exagerar nas palavras, mas certa alguma demagogia. Eu sei que tinha razão em algumas situações, mas a verdade é que o Presidente da República tem que ter alguma pedagogia, porque o Presidente da República, melhor do que ninguém, sabe o que é necessário. E, por outro lado, vejo no PSD uma situação que é própria, não é? O PSD tem um problema que é o seguinte, que é, desde logo, um problema interno. Nós vemos Pedro Passos Coelho, que até, se calhar, gostaria de ter outro tipo de postura e gostaria de ter um pouco mais de serenidade a abordar esta situação, a ser pressionado todos os dias pelas mais diversas instâncias do PSD, que, de certa forma, têm uma enorme fome de poder. E, portanto, nós estamos, os portugueses, no meio deste jogo complexo, neste jogo que, no fundo, é muito negativo para aquilo que nós pretendemos, que é inverter esta situação. E, portanto, confesso que estou cada vez mais pessimista em relação àquilo que nos vai acontecer. Eu acho que seria efetivamente importante, por um lado, desde logo, eu tenho aqui dito que nós temos que cumprir a nossa execução orçamental e temos que, efetivamente, reduzir o déficit. Eu adoraria que fossem criadas bases para podermos fazer as reformas que são necessárias e que são muitíssimas. E quando falou aqui de há 3 anos, que esta situação vem de há 3 anos, eu digo-lhe, esta situação vem de há 30 e tal anos. Nossa situação de déficits, de problemas estruturais, vem de há mais de 30 anos. Nós, a partir daí, vivemos em déficits consecutivos. Vivemos numa situação insustentável e, neste momento, está-nos a cair tudo em cima e nós estamos a perceber isso. Portanto, esta situação, a meu ver, deveria servir para os políticos responsáveis perceberem o que é que temos que fazer agora. Olhamos para o nosso espectro político e é puramente utópico acharmos que isso pode acontecer. Evidentemente que um partido de governo em minoria e com a situação de crispação pessoal que existe, eu acho que é absolutamente difícil isso acontecer. Mas pronto, a esperança... Francisco, nós assistimos no PEC 3 e na negociação do PEC 3 a este ping-pong entre PSD e PS.